Você acorda todo dia, toma o café da manhã, segue sua rotina, se sente razoavelmente bem e acredita que está tudo sob controle. Mas e se o seu açúcar no sangue estivesse alto agora, nesse exato momento, e você simplesmente não soubesse? Não por descuido, não por falta de cuidado, mas porque o corpo humano é capaz de esconder esse problema por meses, às vezes anos, antes de dar qualquer sinal visível. E quando o sinal aparece, em muitos casos, o estrago já começou. Isso acontece com milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil todos os anos. Pessoas que achavam que estavam bem, que não sentiam nada de diferente, que iam às consultas e ouviam "está tudo bem" até o dia em que não estava mais. O que eu vou te mostrar hoje são 5 sinais que o seu corpo já pode estar mandando. Sinais que a maioria das pessoas ignora ou atribui a outras causas. Sinais que parecem bobagem, mas que, quando aparecem juntos, contam uma história muito preocupante sobre o que está acontecendo com o seu metabolismo. E o mais perigoso de tudo isso não é o sinal em si, é a explicação errada que a gente dá para ele. Você vai entender o que quero dizer daqui a pouco. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora, antes de falar sobre os 5 sinais, preciso que você entenda uma coisa que muda completamente a forma como vai interpretar tudo isso. O açúcar alto no sangue não costuma doer. Ele não avisa com uma dor forte, com febre, com nada que te faça correr para o pronto-socorro. Ele trabalha em silêncio, como uma torneira pingando dentro de uma parede. Você não vê, não ouve. Mas lá dentro, a estrutura está sendo comprometida. Os vasos sanguíneos mais finos do seu corpo, aqueles que irrigam os olhos, os rins, os nervos das mãos e dos pés, são os primeiros a sofrer. E quando esse sofrimento já está instalado, os sintomas que aparecem parecem tão comuns, tão coisa de idade, que ninguém relaciona com o açúcar. É exatamente aí que mora o perigo. O primeiro sinal é um dos mais subestimados que existem: o cansaço que não passa com descanso. Não estou falando de preguiça, não estou falando de estou ficando mais velho e é normal ter menos energia. Estou falando de um cansaço específico, aquele que aparece mesmo depois de uma boa noite de sono, que se instala logo depois do almoço, que faz você sentir que está carregando um peso invisível nas costas a tarde inteira. Sabe aquela sensação de "meu corpo não obedece"? Pois é. Quando o açúcar está alto no sangue, as células do seu corpo estão, paradoxalmente, com fome de energia. O açúcar está na corrente sanguínea em excesso, mas para entrar dentro da célula e virar energia, ele precisa da insulina funcionando como uma chave. Quando essa chave não funciona direito, o açúcar fica circulando no sangue sem conseguir entrar. É como ter uma geladeira cheia do lado de fora da casa e não conseguir abrir a porta. Você tem comida, mas está com fome. O resultado é um cansaço celular profundo. Não é moleza, não é frescura. É o seu corpo sinalizando que algo está errado no jeito que ele está processando energia. E a maioria das pessoas com mais de 60 anos ouve esse sinal e responde com "ah, é a idade". Esse é um dos erros mais caros que você pode cometer. Mas esse é só o primeiro sinal. Os próximos são ainda mais fáceis de confundir com outras coisas, e um deles, em especial, vai te surpreender bastante. Antes de continuar, te faço uma pergunta. Você já acordou de manhã com a boca seca, mesmo tendo bebido água antes de dormir? Ou sentiu aquela sede que parece não ter fim? Se a resposta for sim, continua aqui, porque o segundo sinal está diretamente ligado a isso. O segundo sinal é a sede excessiva e a boca seca constante, especialmente de manhã. Eu sei o que você está pensando. Doutor, tenho boca seca por causa dos remédios que tomo. Pode ser. Muitos medicamentos comuns para pressão e coração causam esse efeito, mas há uma diferença importante entre a boca seca causada por remédio e a causada por açúcar alto. Quando a glicemia está elevada, os rins trabalham horas extras, tentando eliminar esse excesso pela urina. Para fazer isso, eles puxam água do próprio organismo.
Resultado: você perde líquido mais rápido do que repõe, e o corpo inteiro começa a pedir socorro através da sede e da boca seca. Se a boca seca é causada pelo remédio, ela tende a ser constante e melhora quando você bebe água normalmente. Se é causada pelo açúcar alto, ela costuma ser mais intensa pela manhã e a sede volta com força algumas horas depois. Não desaparece completamente. E tem algo ainda mais revelador que vem junto com esse sinal. É o terceiro, e ele quase sempre aparece em conjunto com o segundo. Você já percebeu que está indo ao banheiro mais vezes do que o normal? Não só de noite, mas durante o dia também. Os rins, na tentativa de eliminar o excesso de açúcar, produzem muito mais urina do que o habitual. Se você está acordando 2, 3, 4 vezes por noite para urinar, e isso não é algo que sempre aconteceu, pode ser um sinal de alerta metabólico muito importante. Muitas pessoas com mais de 60 anos associam isso diretamente ao envelhecimento da bexiga ou à próstata, no caso dos homens. Pode ser isso mesmo, mas o ponto é, o açúcar alto também causa exatamente esse sintoma, e ele é muito mais comum do que as pessoas imaginam. O problema de atribuir tudo à idade, sem investigar o açúcar, é que você trata a consequência e ignora a causa. É como tapar o buraco na parede sem fechar a torneira que está pingando. Resolve na aparência, mas o problema continua avançando por baixo. Quero abrir um parêntese aqui, porque isso é importante. Muitas pessoas chegam ao consultório com esses sinais já instalados há meses, e o médico olha para cada um isoladamente. O cansaço vira anemia. A boca seca vira efeito colateral do remédio de pressão. A urina frequente vira problema de próstata. Cada sintoma recebe um diagnóstico separado, e ninguém pergunta: será que esses 3 sinais juntos estão contando uma história sobre o metabolismo desse paciente? Isso acontece o tempo todo, e é uma das razões pelas quais tantas pessoas chegam com diabetes já diagnosticado em estágio avançado, com complicações que poderiam ter sido evitadas. Então, se você está se reconhecendo em mais de um desses sinais, anota para discutir com seu médico, não para criar alarme, mas para garantir que a investigação seja feita de forma completa. E agora, vamos ao quarto sinal, que é provavelmente o mais surpreendente de todos. Você tem sentido formigamento, dormência ou uma sensação estranha nos pés? Talvez uma sensação de queimação leve à noite que atrapalha o sono? Esse é o quarto sinal, e ele representa um nível de comprometimento que vai além dos 3 primeiros. Quando o açúcar fica elevado por um período prolongado, ele começa a danificar as fibras nervosas mais finas do organismo, especialmente nas extremidades, os pés e as mãos. Esse processo é traiçoeiro, porque no começo os sintomas são leves e intermitentes, fáceis de ignorar. Sabe aquela sensação de agulhadas nos pés quando você fica sentado por muito tempo e se levanta? Normal, acontece com todo mundo. Mas quando essa sensação aparece sem motivo aparente, quando você acorda de madrugada com os pés formigando sem ter dormido em posição estranha, quando a sola do pé perde gradualmente a sensibilidade ao calor e ao frio, aí o sinal é diferente. Aí é o nervo pedindo socorro. E por que isso é tão sério? Porque quando a sensibilidade diminui nos pés, pequenas feridas, arranhões, bolhas, calosidades que infeccionam podem passar despercebidas por dias. E no diabético com glicemia mal controlada, essas pequenas feridas têm dificuldade de cicatrizar. O que começa como um machucadinho pequeno pode virar uma infecção grande muito rapidamente. É por isso que os médicos especialistas falam tanto sobre o cuidado com os pés. Não é frescura. É prevenção real de um problema real. Aqui está algo que muita gente não sabe. O formigamento nos pés pode aparecer antes mesmo de um diagnóstico formal de diabetes, num estágio chamado pré-diabetes, quando a glicemia já está alta o suficiente para causar dano nervoso, mas ainda não atingiu o limiar do diagnóstico oficial. Isso significa que você pode ter dano nos nervos dos pés e o seu exame de glicose em jejum ainda estar dentro do que o laboratório chama de normal.
Fica essa reflexão com você enquanto chegamos ao quinto sinal, porque ele vai fechar esse raciocínio de uma forma importante. Antes disso, uma pergunta rápida nos comentários. Desses 4 sinais que apresentei até agora, cansaço persistente, sede e boca seca, urinar mais do que o usual e formigamento nos pés, você se identifica com algum deles? Escreve nos comentários sim ou não, ou me conta qual deles você reconhece na sua vida. Isso me ajuda muito a criar conteúdo cada vez mais útil para você. Agora, o quinto sinal. Esse eu guardei por último porque é o mais silencioso, o mais enganoso e o que mais me preocupa quando vejo impacientes. Você já reparou que está demorando mais para enxergar com clareza logo ao acordar? Ou que às vezes a visão fica ligeiramente embaçada no meio da tarde, especialmente depois de comer? Ou que precisou trocar os óculos mais de uma vez nos últimos anos sem uma explicação clara do oftalmologista? O quinto sinal é a visão embaçada intermitente, e ele tem uma explicação direta e preocupante relacionada ao açúcar no sangue. Quando a glicemia sobe, ela altera a pressão dentro do cristalino, que é a lente natural do seu olho. Essa alteração muda o foco de forma temporária. Por isso, quando o açúcar sobe depois de uma refeição, a visão pode embaçar. Quando ele cai, a visão melhora. Esse vai e vem é exatamente o que confunde as pessoas. Elas vão ao oftalmologista, que mede o grau, não encontra nada de grave e fala: "Você está com o olho seco, compra esse colírio." E a pessoa vai embora sem saber que o olho estava mandando um recado sobre o metabolismo. Agora, a parte que transforma esse sinal de chato para sério. Se a glicemia alta persiste por meses ou anos sem controle, o que começa como uma embaçada passageira pode evoluir para dano aos vasos sanguíneos da retina, o filme fotográfico do seu olho. Quando esses vasos são danificados pelo excesso de açúcar, podem ocorrer pequenas hemorragias, inchaço e, nos casos mais avançados, perda permanente de visão. O diabetes é uma das principais causas de cegueira em adultos no mundo todo. E o mais angustiante é que essa perda de visão é frequentemente evitável quando detectada e tratada cedo. Nos estágios iniciais, ela não dói, não causa visão dupla, não causa flashes de luz. Você pode estar perdendo células da retina agora mesmo e não saber, a não ser que um oftalmologista examine o fundo do olho com dilatação de pupila. É aqui que eu preciso falar sobre algo que vai além dos 5 sinais, porque reconhecer os sinais é o primeiro passo. Mas saber o que fazer com esse reconhecimento, como investigar, o que pedir ao médico, como interpretar os exames, como agir no dia a dia para proteger os olhos, os rins, os nervos e o coração, isso requer informação estruturada e confiável. Por isso quero te apresentar o Guia do Diabético, como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Se você se reconheceu em algum desses 5 sinais hoje, esse guia vai te dar um caminho muito mais claro do que qualquer pesquisa no Google. Está no comentário fixado, é só acessar. Agora vamos juntar tudo, porque existe uma lógica por trás desses 5 sinais que precisa ficar clara. O cansaço que não passa é o corpo sem energia, apesar de ter açúcar sobrando no sangue. A sede e a boca seca são os rins em overdrive para eliminar esse excesso. A urina frequente é a consequência direta desse trabalho extra. O formigamento nos pés é o nervo sendo danificado pelo açúcar que circula em excesso há tempo demais. E a visão embaçada é o cristalino e a retina sofrendo o impacto desse ambiente metabólico hostil. Todos esses sinais contam a mesma história. Um organismo tentando lidar com um excesso de açúcar que não consegue processar adequadamente. E aqui está algo que muda a conversa completamente. Muita gente que tem açúcar alto come muito pouco açúcar. Pessoas que há anos cortaram o refrigerante, o bolo, o doce de leite. E mesmo assim, a glicemia não se normaliza. Como isso é possível?
porque o problema não está apenas no açúcar que você come. Está em como o corpo processa qualquer fonte de carboidrato. Está na gordura visceral acumulada ao redor dos órgãos. Está na resistência que as células desenvolveram à insulina ao longo dos anos. Está nos hormônios do estresse que mandam o fígado jogar açúcar na corrente sanguínea, mesmo sem você ter comido nada. E está na quantidade de músculo que você tem ou deixou de ter com o passar dos anos. Esse último ponto é especialmente relevante para quem tem mais de 60 anos. O músculo é o maior consumidor de glicose do organismo. Depois de uma refeição, é principalmente o tecido muscular que absorve o açúcar do sangue. Quando a massa muscular diminui, essa capacidade cai junto. Duas pessoas podem comer exatamente a mesma refeição, e a que tem menos músculo vai ter uma resposta glicêmica muito maior. Não porque comeu mais, não porque comeu pior, mas porque tem menos tecido disponível para absorver o açúcar. Isso muda completamente a conversa sobre diabetes na terceira idade. Não é só dieta, não é só remédio. É um conjunto de fatores que precisam ser trabalhados de forma integrada. Então, o que você pode fazer de forma concreta? O primeiro passo é fazer os exames certos. A glicemia em jejum isolada não é suficiente para detectar problemas iniciais no metabolismo do açúcar. Existe um exame chamado hemoglobina glicada, ou HbA1c, que mostra como esteve a sua glicemia nos últimos 3 meses, uma média real. Ele capta o açúcar que subiu depois do almoço, depois do jantar, nos momentos em que você não estava em jejum. É muito mais revelador. Se você ainda não faz esse exame regularmente, peça ao seu médico na próxima consulta. O segundo passo é prestar atenção nos padrões do próprio corpo. Você tem cansaço depois do almoço especificamente? Observe se ele é maior depois de refeições ricas em carboidratos refinados, pão branco, arroz branco, biscoito. Você tem sede mais intensa em determinados momentos? Note se ela acompanha as refeições. Você tem formigamento nos pés? Registre quando acontece. Essas observações levadas ao médico ajudam muito a montar o quadro completo. O terceiro passo é entender que pequenas mudanças no estilo de vida têm efeito mensurável na glicemia, mesmo sem medicamento. Uma caminhada de 15 a 20 minutos depois do almoço tem efeito comprovado na redução do pico de açúcar pós-refeição. Não precisa ser academia, não precisa ser corrida. O músculo em movimento absorve glicose independentemente da insulina. É uma porta diferente para o açúcar entrar na célula. A ordem em que você come os alimentos no prato também importa. Começar pela salada e pelos legumes antes de chegar no arroz reduz a velocidade de absorção do açúcar daquela refeição, sem precisar comer menos, só mudando a ordem. E o sono, que muita gente trata como luxo depois dos 60, é uma das ferramentas mais poderosas de controle metabólico que existem. Uma noite mal dormida eleva o cortisol, que faz o fígado liberar açúcar na corrente sanguínea, mesmo sem você ter comido nada. É por isso que a glicemia em jejum pode estar alta na manhã depois de uma noite ruim, mesmo que você não tenha comido nada de errado no dia anterior. Não foi a comida, foi o sono. Essas conexões entre sono, músculo, estresse e açúcar são as que mais surpreendem as pessoas e as que mais motivam mudanças reais. Se esse vídeo trouxe algo novo, algo que fez você pensar diferente sobre o próprio corpo, considere se inscrever no canal para continuar recebendo esse conteúdo. Cada vídeo publicado aqui é uma oportunidade de você sair mais informado do que entrou. E informação no campo da saúde é proteção real. Até o próximo vídeo.